Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Grego e esse daqui é o meu canal. Essa aqui é a segunda parte, tá, de uma aula que vai tratar sobre dados, tá, de uma série de vídeos que a gente vem produzindo aqui no canal com o intuito de introduzir as pessoas na carreira de engenharia de dados. Então, se você está caindo nesse vídeo aqui pela primeira vez, vou te pedir para pausar o vídeo, assistir os outros até agora, porque faz parte da solidificação do seu conhecimento, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não deu like nesse vídeo, eu vou te pedir para você fazer isso, porque isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a continuar divulgando esse tipo de conteúdo para pessoas que tenham o mesmo interesse que você. Então vamos aqui para o curso. Na aula passada, o que a gente tratou foi bancos de dados, tá? O que é um banco de dados? Tipos de bancos de dados. Hoje a gente vai passar para esses dois próximos módulos aqui, que são de SQL, SQL, NoSQL também, Hadoop e HDFS. Essas 4 ferramentas são ferramentas extremamente importantes aqui para o nosso desenvolvimento, para o nosso curso e para quando vocês forem utilizar isso no mercado. Então, como sempre, vou diminuir a minha carinha aqui e vamos lá. Passamos aqui, vamos lá. SQL e NoSQL, tá? Qual que é a diferença entre essas duas ferramentas poderosíssimas aqui de busca de dados, tá? De consulta de dados? Só para fazer um disclaimer aqui, a ferramenta serve para criar também e manipular um database, né? Então, a gente pode usar o SQL tanto para buscas dentro de um database, quanto para criar tabelas dentro de um database, criar dados dentro de um database, atualizá-los, deletá-los, criar funções, criar procedures, que a gente vai entender mais para frente o que é isso. Mas o que a gente vai entender aqui agora, como exemplo, é como a linguagem SQL e a linguagem NoSQL, deixa eu botar para apresentar aqui que eu não coloquei, como a linguagem SQL e a linguagem NoSQL servem para consultar dados dentro de um database. Tá? Então, SQL, vamos falar SQL, também comumente chamado, do inglês Structured Query Language. Então, uma linguagem de busca estruturada. Tá? Essa linguagem, por que é isso? Né? O que significa esse nome grego? O nome significa que ele te dá uma forma muito próxima à linguagem natural. O que é a linguagem natural? A forma com que a gente se comunica entre nós, seres humanos. Então, pega para mim um isqueiro, né? Atualiza o nome da pessoa no cadastro, né? Ou, tira essa pessoa da minha vida. Não, isso vai acontecer, né? Quer dizer, não sei. Mas, enfim, a ideia do SQL é trazer essa visão do ponto de vista de linguagem natural para você buscar dados dentro de um database. Tá? Então, basicamente, uma linguagem de comandos, tá, que você faz em bancos de dados que permitem você criar, alterar, gerenciar e consultar informações dentro de um banco de dados. Tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de como seria isso. Tá? Isso aqui está em inglês. Tá? Então, é bem simples você ver aqui as cláusulas. Então, select, o que é? Selecione. O que é esse asterisco aqui que a gente tem do lado? Asterisco é um termo que a gente tem em ciência da computação que se chama wildcard. Né? O que significa isso? Significa que aquele determinado símbolo tem um significado específico. Tá? A gente vai entrar mais a fundo nisso depois. Mas o asterisco aqui no caso, o que eu estou querendo passar para vocês? É que ele significa tudo, all. Então, select all, então selecionar tudo, me traz tudo, from, da onde? Database, de um determinado database, foi aquilo que a gente falou na aula passada, e de uma determinada tabela. O que ele vai trazer aí? Ele vai trazer em linhas e colunas todos os dados listados daquela determinada tabela dentro daquele database. Tá bom? Então, isso daqui é o SQL. E o que é o NoSQL, grego? Bom, o NoSQL ele é o Not Only Structured Query Language.
ela foi criada depois, né, obviamente, do SQL, mas ela nasceu com a ideia de que você pode consumir dados de lugares que não possuem um esquema. O que é um esquema? É a forma com que o dado está salvo. Tá? Então, por exemplo, num SQL, né, numa base de dados tradicional, quando a gente falou aqui atrás, vou voltar, quando a gente falou de bancos de dados, esses bancos de dados relacionais, como eu falei, eles são tabelas, tá, que possuem suas colunas. Tá? Essas colunas, elas têm um determinado tipo, um determinado valor. Né? Pode pensar que é como se fosse uma planilha do Excel. Tá? Então, uma planilha do Excel, ela tem lá as suas linhas, as suas colunas. Então, imagina que cada coluna tem um nomezinho. Então, primeira linha, primeira coluna tem lá nome, idade, sexo, faixa de renda. Nas próximas linhas seguintes, a gente coloca exatamente nas colunas iguais nome, André, idade 29, né, sexo masculino e assim vai, tá bom? O que o NoSQL faz? O SQL ele só consegue operar, só consegue buscar. O SQL só consegue buscar quando você tem esse tipo de informação ali configurada para você, tá bom? Diferente do NoSQL. O NoSQL não precisa desse esquema, dessa estrutura, dessa configuração, tá bom? E ele consegue fazer pesquisas mesmo sem ter essa configuração, né? Que ele passa ali um conceito de chave-valor. Então me procure tudo que tem país .br, beleza? Ele muito comumente faz esse tipo de query dentro de documentos, tá? Aqui especificamente dentro de um documento JSON, tá? Que a gente vai entender depois, beleza? Isso daqui, pessoal, é só para dar uma abrangência do conhecimento, tá? A gente vai entrar muito mais a fundo nesses conceitos nos próximos módulos. Eu quero fazer isso daqui do ponto de vista prático, de código mesmo, para vocês entenderem mais a fundo mesmo, tá bom? Vamos lá. Entendemos aqui, passamos pelo SQL e o NoSQL, tá? O que a gente vai entrar agora é o primeiro contato que a gente vai ter com computação distribuída, com Big Data, e a gente vai entender os primórdios desses caras, tá? A base estrutural que hoje dá sustentação para todas as operações de Big Data que a gente tem no mundo, tá? Que é o Hadoop e o HDFS. Tá? Então, eu botei aqui uma imagem, tá? Que é muito parecida com aquele template arquitetural que a gente viu nos módulos passados, mas ele traz aqui a diversidade de ferramentas que o Hadoop e o HDFS trazem aqui pra gente. Tá? Então a gente vai entender depois o que cada uma dessas ferramentas faz, onde que elas entram numa arquitetura de dados, tá? E por aí vai. Só queria mostrar isso daqui para vocês. Mas antes da gente entender o que é um HDFS, né, como é que funciona um Hadoop e um HDFS, eu quero passar com vocês um conceito de escalabilidade. Tá? O que é escalabilidade no âmbito da ciência da computação? É quando você precisa aumentar a potência do seu servidor para começar a fazer ou executar tasks que antigamente o seu computador ou o seu sistema, o seu servidor, não possuía potência para isso. Tá? Então hoje, quando a gente pensa nos nossos computadores pessoais, né, a gente joga ou a gente quer fazer pesquisas de ciência de dados ou fazer uma iniciação científica e precisa de mais potência, a gente pensa na escalabilidade vertical, tá? Que é essa primeira aqui. O que é uma escalabilidade vertical? É quando você tem o seu computador, seu notebook, mas aí você quer jogar um jogo mais parrudo, né? Você quer jogar alguma coisa mais potente. Você vai trocar o seu computador, tá? Você vai pegar o seu computador antigo, vai vender e vai comprar um computador novo que tem uma potência maior, tá? Isso acontece muito também no mercado, né? Então a gente tem lá um servidorzinho que roda um site, mas de repente você vê que o servidor ele não está dando mais conta da quantidade de visitas que estão entrando no site e você precisa escalar esse servidor. O que você faz? Você passa o seu site para um novo servidor e esse novo servidor ele tem mais potência que o antigo, tá bom? Isso era muito comum quando você tinha sua infra no local, né? Você não tinha ali
tirando infras que já tinham clusters, hacks de servidores, né? Mas quando você tinha uma infra local, você geralmente trocava ali, né? Bem amador, você trocava o seu servidor de um servidor para o outro, né? Trocava ali o tier da sua máquina, tá? Então, é isso que eu estou passando aqui, tá? O aumento da capacidade de memória e processamento de uma única máquina, que é comumente denominado nó, visando potencializar a sua capacidade sozinha, tá? Isso daqui, o nome é standalone, quando você tem um serviço, quando tem um servidor standalone, tá? E aí foi nascendo algumas melhorias, né? O mercado foi começando a ver que não dá para ficar escalando verticalmente, porque você vai chegar num lugar que você não tem uma máquina para isso, né? Você não tem uma máquina infinita, né? Hoje a gente é limitado pelo tipo do material da máquina, né? Então a gente tem aí silício, carbono, ouro, todos esses materiais, eles têm uma certa validade em nível de como que eles podem ser utilizados. Então, se a gente fosse sempre seguir por uma escalabilidade vertical, a gente ia sempre bater no limite físico do material do qual o computador é feito. Por isso que a gente começou a criar a escalabilidade horizontal, que é o aumento da quantidade de máquinas dentro de um cluster, que a gente vai entender aqui, visando potencializar a capacidade de processamento do conjunto de nós em um ambiente distribuído, tá? Então, vocês podem imaginar, agora a gente vai entrar mais a fundo nesse mesmo módulo, mas vocês podem imaginar que é como, ao invés de eu ter um computador, eu tenho um computador com vários pequenos computadores dentro que trabalham entre si para sustentar esse grande computador, tá bom? Então, por isso que se dá o nome de escalabilidade horizontal, porque ao invés de você aumentar o tamanho do seu computador, do seu primeiro nó, né, que nem é na escalabilidade vertical, eu aumento a quantidade de nós, tá bom? Então, quanto mais nós eu tiver dentro do meu servidor, melhor. Uma vez entendido isso, a gente começa a falar sobre o HDFS. O que é o HDFS? É uma estrutura, uma arquitetura feita para Big Data para aumentar a capacidade de processamento de arquivos, tá? A gente vai entender mais agora no próximo slide. Hadoop File System, é isso que significa HDFS. Por si só, o HDFS ele segue uma arquitetura que se chama Master Workers, tá? Em alguns momentos atrás, isso também era chamado de slaves, mas não é mais, tá? Do ponto de vista ético. Por que se chamam Master e Workers? Lembra que eu te falei no slide passado que tinha um computador grandão e vários computadores pequenininhos? Exatamente por isso. O grandão é chamado de Master, e os pequenininhos são chamados de Workers, porque os Workers, a pedido do Master, fazem tarefas para ele, né? Para eles funcionarem numa estrutura de cluster, tá bom? Dentro do HDFS, a gente tem dois tipos, né, de nós, que foi o que eu expliquei ali na escalabilidade. O primeiro nó se chama Name Node, que tem a principal responsabilidade de coordenar e monitorar os processos e atividades dos data nodes, é o computadorzão que eu estava falando, e os data nodes, que é onde são armazenados os blocos de dados de acordo com alguns parâmetros que a gente vai entender agora, tá bom? Vou pular aqui rapidinho. Tá? Então, dentro do HDFS, como que as coisas funcionam, tá? Então, eu quero que vocês imaginem que vocês têm um arquivo relativamente grande, tá? Vamos dizer aqui que 346 megas é grande, tá? É de um dia, imagina assim. Então tá entrando diariamente 350 megas por dia no seu HDFS, tá? O nome do arquivo é original.txt. O que o HDFS faz para garantir o processamento distribuído da máquina? Ele primeiro divide esse arquivo, tá? Em espaços iguais, em tamanhos iguais, tá? Isso daqui está com um valor diferente, mas imagina que vai ser 128 mais 128 e o que sobrou é aqui no C, tá bom? Então ele vai dividir em partes iguais. Ah, Grego, mas como é que ele sabe em quanto ele vai dividir? O HDFS ele tem um parâmetro que se chama block size, tá?
no nome dele, o nome dele lá nas configurações é dfs.block.size. Nele você pode disponibilizar um valor pelo qual o HDFS vai dividir o arquivo que está entrando. Então eu setei aqui que o meu primeiro valor é 128 megas. Então o que ele vai fazer? Ele vai primeiro dividir em partes iguais de 128 megas e colocar uma outra parte sobressalente, parcial, com o que sobrou. Tá? Replication, e aí o que ele faz depois disso? Ele manda cada um dessas partes, desses splits, né, de dados, que eu pontuei aqui como A, B e C, ele manda para os data nodes. Lembra que a gente falou na aula no slide passado? Aqui nos workers, nos data nodes. Tá? Ele manda esses dados para lá. Só que ele não faz isso uma vez só. Né? Antes de mandar, ele duplica esses dados. Tá? Ele duplica em uma quantidade que você também seta como um parâmetro no HDFS. O nome dessa propriedade é Replication Factor, que nas configurações você pode encontrar como dfs.replication. Você passa um valor inteiro. Tá? Quantas vezes você quer duplicar esse valor? Por padrão, ele duplica em 3 vezes. Então ele cria 3 arquivos exatamente iguais e salva cada um deles em data nodes, separados, obviamente. Né? Por que o HDFS faz isso, pessoal? Uma das coisas quando a gente processa Big Data é que a gente não tem certeza se ele vai conseguir processar tudo. Porque a computação distribuída, ela meio que manda isso para todos os nós, mas como ela está tendo que coordenar vários nós ao mesmo tempo, ela não tem certeza se um dos nós vai quebrar. E ao invés de as pessoas, né, os desenvolvedores da computação distribuída, do HDFS, fazerem com que o master, né, que é o name node, se preocupar em manter todos vivos, né, ele falou, não, vamos ser aqui redundante. Bota todo mundo para processar, se um falhar, não tem problema. Né? Falhou. Então beleza, vamos explicar aqui visualmente como é que funciona o HDFS. Tá? Então imagina que a gente tem aqui um file size, tá, de 512 megas, botei isso aqui só para ficar mais fácil de visão, com um block size de 128 megas, ou seja, vão ser 4 arquivos separados aqui, cada um de 128, e uma taxa de replicação de 3. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, do arquivo inicial, vai quebrar em 4 partes, cada uma de 128, e vai distribuir 3 cópias dessas partes para cada um dos workers, tá? Então, o worker A vai receber uma cópia, o worker B vai receber outra e o worker C vai receber outra. Assim, acontece da mesma forma para os outros tipos de arquivo. Então, F2 vai ser distribuído, F3 também vai ser distribuído, F4 também vai ser distribuído. Por que ele faz isso? Na próxima operação, né, a próxima ferramenta que a gente vai aprender aqui é o MapReduce. E por que o MapReduce precisa disso distribuído? Porque ele roda o processamento em todas as máquinas. Tá? Então, todas as máquinas precisam ter o ponteiro da onde aquela informação está. Por isso que ele faz essa distribuição. Tá? Então, vamos falar agora do MapReduce. Tá? O MapReduce ele foi um artigo... Tá? MapReduce foi um artigo criado lá em 2003 pelo Google. Tá? Então, o Google, o gigante da tecnologia, que proporcionou para a gente essa operação de MapReduce. O elefantinho aqui, nosso famoso. Tá? O que o MapReduce se propôs a fazer? Tá? Ele propôs trazer uma arquitetura diferente da cliente-servidor tradicional. Tá? Onde que os dados eles normalmente ficavam num local estático. Hoje, o que acontece? O processo do Hadoop MapReduce propôs direcionar os processamentos para onde os dados estão sendo distribuídos numa mesma rede. Tá? Então você não tem transferência de rede. Né? Você não tem um servidor estático e um cliente em outro lugar e você não tem que usar a rede para transferir isso. Eles estão numa mesma rede. Tá? Eles estão no mesmo local e distribuídos. Tá? Isso eles acabaram vendo que aumentou drasticamente o desempenho das máquinas. Né? Porque, obviamente, não estava sendo trafegado dados nas redes. Tá? E assim nasceu
né, os primeiros moldes da computação distribuída. Tá? Então a gente tem muito o que agradecer aí para o Dean e para o Gimawat, tá? Que são essas duas feras aí da computação distribuída. Tá? Por que eles fizeram isso, né, pessoal? Esse artigo, o objetivo principal dele era atingir e conseguir atacar principalmente processamento de dados, tá? Lá atrás, né, foi começando quando, como eu falei, né, nas aulas, a corrida de dados estava começando a começar, né? Então ali até 2005, né, que bateu aí mais ou menos com a entrada do MapReduce, e 2005 subsequentemente até hoje, a gente vem vendo essa corrida de processamento de dados cada vez maior. Então, essa sugestão ela foi baseada em 90% dos casos de processamento de dados que, né, precisavam ser resolvidos, né? E o nome, né, desse artigo, como é MapReduce, foi dado o nome, né, dessas funções que são comumente conhecidas na computação, que é MapReduce, obviamente, para o nome do sistema. Tá? E o que é o MapReduce? Tá? Primeiro a gente vai falar sobre o map. Tá? Também a gente fala aqui sobre uma operação de mapper. Tá? É toda uma estrutura proposta nesse artigo. Tá? O que essa estrutura se propõe a ensinar? O que ela se propõe a fazer? Tá? Ela é um processamento, tá? Que leva uma função, recebe um par de valores, tá? Então, ele recebe um valor A e um valor B, tá? Aqui a gente está exemplificando como K e V, ou seja, uma função, nome map, recebe dois parâmetros, chave, valor, key, value, tá? E o que essa função faz? Ela sempre retorna um novo par de valores, chave, valor, map, key, value, tá? Então aqui, né, o que é o input format? O input format é um ponteiro, lembra que eu falei lá quando eu estava mostrando a estrutura de um HDFS, que localiza o bloco de dados enquanto ele ainda não está na memória. Memória, eu vou falar um pouco mais para frente, mas só para adiantar aqui, é a memória RAM da máquina, a memória volátil, tá? Não é a memória de disco, a gente vai entrar mais a fundo nisso nas próximas aulas, tá? Mas é a memória de disco. Então, ele vai localizar onde está aquele split de dados, certo? Aquele bloco de dados que a gente dividiu lá no HDFS, tá? Então, pode entender que o input format, basicamente, ele vai pegar o bloco de dados que está sendo solicitado na operação do map, tá? O split é o local onde o bloco de dados é repartido e salvo na memória. Então, uma vez que a gente tem o nosso bloco de dados ali na operação map, o que a gente vai fazer? A gente vai splitar ele, tá? Na quantidade que for sugerido ali na operação do map, do HDFS, e salvar cada um desses blocos de dados na memória do nó, na memória da máquina. Isso é importante, pessoal. Ele salva os blocos de dados na memória da máquina. Por isso que quanto maior for a memória de um nó, de um cluster de MapReduce, né, de um cluster de processamento de dados, maior vai ser o seu processamento, sua capacidade de processamento. Que quanto mais memória disponível, mais alocações de recursos você vai ter lá, tá bom? E finalmente ele passa pelo Record Reader. O que faz o Record Reader? Ele faz uma transformação desses blocos de dados através de uma abstração que ele faz internamente em formatos de chave-valor. Por isso que o map é uma função chave-valor. Ele transforma todo aquele bloco de dados em pequenas abstrações em formato chave-valor, tá? E finalmente, depois que ele recebe tudo isso, né, e é por isso que tem que ser num formato chave-valor, porque daí o map ele permite fazer operações, né, de transformação, né, porque a entrada de dados ela é padrão, chave-valor. Então o map agora é capaz de processar a partir das suas lógicas, né, de processamento de transformação. Tá? Então o map, no final das contas, é a transformação onde ocorre toda a lógica de negócio. Você coda com o que você quer o map. Né? Você escreve um código lá de MapReduce dentro do ambiente Hadoop para falar o que você quer fazer dentro daquelas informações que estão em chave e valor. E o retorno
sempre vai ser chave-valor, tá bom? E ele vai retornar em pares de chave-valor que vão ser salvos novamente no HDFS, tá bom? Então eles salvam no HDFS, sai da memória depois do processamento. Esse processamento do map acontece na memória da máquina e isso é salvo no disco, no HDFS, beleza? E vamos lá, o que é o reduce? Né? Depois que a gente fez o map, a gente tem que passar pelo reduce, que é basicamente... Opa! Oh, meu pai. Que é basicamente uma operação que é muito semelhante à função do map, que recebe uma chave, um par de valores, chave-valor, né? Um map KV, e retorna um novo par de valores map KV. Então, na prática, map e reduce recebem a mesma coisa e escrevem a mesma coisa, tá? Sempre uma função chave e valor, tá? Ele também é dividido aqui, né, em 5 etapas, tá? O partitioner, o que faz o partitioner? Ele é quem vai buscar aquele dado processado pelo map de novo no HDFS, tá? Então ele vai lá no HDFS e busca aquela informação novamente, tá? E carrega isso na memória, onde a gente vai começar a aplicar as funções de agregação, tá? Depois do partitioner, a gente tem um cara chamado shuffle. O shuffle aqui é extremamente importante para as pessoas que querem otimizar o seu processo, tá? É otimizar a velocidade que eles vão fazer uma operação de map e reduce, tá? É um momento no processo onde as chaves que possuem valores incomuns, ou seja, aqueles valores KV que a gente recebe, tá? O K, ele pode ter valores iguais, por exemplo, que o K é nome, né? Então nome e o valor é André, tá? Então ele vai juntar, ele vai criar blocos comuns, né? E reorganizar esses blocos dentro dos nós, certo? Isso, por que isso? Porque isso otimiza o processo, né? Ao invés de um nó ter que ir buscar em outro nó a informação, ele tem todas as informações ali já salvas no seu nó, tá? Então é por isso que ele faz isso, por conta de uma otimização no processamento, tá? E o sort, que é quando, depois que esses blocos de informações que passaram pelo processo do shuffle, eles são ordenados, né, no seu respectivo nó. Então é por isso que eu puxo todas as keys que têm o nome em comum, eu vou lá e ordeno essas keys, que daí ainda mais, o processamento ele vai ficar ainda mais rápido, porque o processo em ordem, tá bom? Reduce é um momento no processo em que os valores que passaram pelo processo de shuffle, foram ordenados no processo de sorte, eles finalmente vão passar pelos processos de agrupamento, tá? Pelas regras de negócio que foram codadas lá no Hadoop, no ambiente de map e reduce, tá? Então o que você vai fazer aqui é basicamente dar ali o seu, né, o group by, né, digamos assim, né, de um ponto de vista bem abrangente, tá? Mas você vai fazer as operações e finalmente executar o que você quer ver como resultado. Tá? E finalmente, assim como no map, a gente tem aqui um record writer, tá? Que ele vai pegar esses blocos de dados que foram processados na operação de shuffle, sort e reduce e vai transformar eles de novo em chave-valor, certo? E aí eles vão transformar também no output format, que é o tipo do formato que você quer escrever aquela informação, né? Então você pode ler alguma coisa em CSV, mas eu quero escrever como Parquet, né? Então ele vai fazer essa transformação em cima dos chaves e valores. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal, é o quão é importante essa estrutura de chave e valor, tá? Porque é ela que faz o map e o reduce se comunicarem, tá? E fazerem as coisas numa ordem, tá? E num certo padrão ali, tá bom? Isso daqui, basicamente, cada um desses caras a gente nos módulos focados em Hadoop, a gente vai entrar mais a fundo e fazer exercícios no próprio Hadoop para a gente entender melhor como é que funciona, para a gente ver na prática. Mas eu espero que isso tudo aqui tenha dado uma boa visão para vocês de como que funciona, né, do ponto de vista de arquitetura, de engenharia, como é que funciona esse processo por trás. Tá bom?
É isso aí, pessoal. Essa aula aqui foi um pouco longa, tá? Mas o conteúdo é extremamente importante. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa aula, alguma sugestão da aula, comenta aqui embaixo, tá bom? Não, se você gostou da aula também, não deixa de dar um like, se inscrever aqui no canal, porque isso é importante para a gente começar a crescer e começar a divulgar mais esse tipo de conteúdo, né? Além de capacitar a gente de produzir ele, tá? Aperta o sininho também para você receber notificações quando tiver vídeo novo, né? Quando tiver mais aulas aqui dessa série. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.